Olá, eu sou Valdir Floriano, sejam todos bem-vindos ao canal GoDaddy Treinamentos e Desenvolvimento Humano. E nesse vídeo, gente, eu quero falar sobre liderança e inteligência emocional. É isso aí. Nós vamos procurar aqui refletir a respeito da importância da inteligência emocional e por que a inteligência emocional vem sendo um requisito tão exigido hoje no mundo corporativo, no mundo dos negócios e principalmente no mundo das lideranças, né? Os grandes líderes. Por que vem sendo exigido essa questão da inteligência emocional? Mas antes de eu começar, eu já vou pedir para você clicar no botãozinho de like. Então, vai lá e clica nesse botãozinho de like. Se inscreva no meu canal. Se você ainda não é inscrito, faça aí a sua inscrição no meu canal. Clica no sininho para você receber as notificações. Sempre que eu postar um vídeo novo, você estará recebendo em primeira mão. E se esse vídeo fizer sentido para você, se você conhecer alguém que necessita ouvir essa mensagem, que necessita ter acesso a esse conteúdo, a esse conhecimento, compartilhe com todos os seus contatos, tá bom? Vamos lá então, gente. Ó, inteligência emocional. Poxa, mas o que é a inteligência emocional? É o indivíduo que ele tem controle absoluto da sua raiva, que ele não sente raiva, ele consegue controlar a sua raiva a ponto de não sentir raiva, ele consegue não sentir medo, ele consegue não ficar triste. Não é nada disso, gente. A inteligência emocional é uma competência que a pessoa desenvolve ao longo do tempo, com o passar do tempo, com o amadurecimento. E, obviamente, que quanto mais cedo a pessoa desenvolver a inteligência emocional, melhor vai ser para ela. Então, por que a inteligência emocional vem sendo um requisito tão exigido dentro das empresas, nos negócios, nas equipes de vendas, nas lideranças? Exatamente porque a inteligência emocional interfere diretamente no nosso comportamento. Então, como a inteligência emocional interfere, a inteligência emocional ou a falta de inteligência emocional interfere diretamente no nosso comportamento, o que as estatísticas mostram? Que a maioria das pessoas dentro de empresas são contratadas pelas competências que ela possui, pelas competências técnicas, pelo conhecimento, famoso chá, né? Conhecimento, habilidade, mas muitas vezes esse chá não está completo. Por quê? Porque no que se refere às atitudes, que vai impactar diretamente no comportamento dessas pessoas, as pessoas realmente não estão preparadas, elas não se conhecem o suficiente a ponto de ter o controle das suas emoções. Então, uma pessoa emocionalmente inteligente não é uma pessoa que nunca sente raiva, não é uma pessoa que nunca fica com medo, que nunca fica triste, não é nada disso. Na verdade, é uma pessoa que identifica rapidamente essas emoções dentro de si, como que essas emoções estão se processando, todo o processo fisiológico que implica na questão das emoções, e ela faz escolhas, ela toma decisões e ela tem estratégias, tem um plano de ação, tem uma carta na manga que vai fazer com que ela transforme aquele momento, muitas vezes de raiva, ela transforme em uma ação que vai direcioná-la a uma solução, a uma ação que vai solucionar algum tipo de problema. Então, ela nunca utiliza a raiva, muitas vezes, para machucar, para ferir, para magoar as pessoas, para ser agressivo, para ser ríspido com as pessoas, para ser estúpido. Não é nada disso. Mas ela utiliza a raiva, muitas vezes, como uma energia. E ela canaliza essa energia para transformar essa energia em resultados positivos, de maneira que ela perceba que toda essa energia canalizada e direcionada de maneira estratégica, inteligentemente, possa reverter em resultados positivos para ela. Então, nesse contexto que a inteligência emocional passa a ser assim, um requisito muito importante, muito exigido dentro das empresas e nos mais variados tipos de negócio. Eu já quero aqui compartilhar minha tela com vocês, para a gente poder ir já compartilhando esse assunto. Então, é isso aí, gente. A inteligência emocional diz respeito a autoconhecimento, diz respeito ao autoconhecimento, diz respeito à autoconsciência, tomada de consciência
dos próprios potenciais da pessoa, das capacidades que a pessoa possui, das habilidades que ela tem, de todos os seus pontos fortes e dos pontos a serem desenvolvidos. Está relacionada, se a gente for pegar no contexto da liderança, a pessoa adotar vários tipos de liderança, é o que a gente conhece como a liderança situacional. Então, gente, todos esses temas são temas absolutamente integrados. Nenhum tema desse, quando se fala de desenvolvimento, quando se fala de fornecimento de feedback, se fala de inteligência emocional, de inteligências múltiplas também, né? Olha, você como líder identificar os mais variados tipos de inteligências que estão distribuídos ali entre os teus liderados, né? Inteligência lógica matemática, inteligência linguística, inteligência espacial, inteligência sinestésica, inteligência naturalista. Então, são vários tipos de inteligências que você, líder, identificando tudo isso distribuído entre os seus liderados, você vai fazer um gerenciamento, você vai fazer uma gestão e exercer uma liderança muito mais eficiente, muito mais assertiva, gerando muito mais resultados. Por quê? Porque com a capacidade que você tem de identificar os potenciais, os perfis comportamentais, inclusive, dos teus liderados, você vai colocar cada indivíduo, cada liderado seu, numa atividade, numa função, num trabalho, numa operação que exija mais daquelas características do perfil que já é da própria pessoa, e assim ela vai ser muito mais produtiva e vai gerar muito mais resultado. Então, o tema da aula de hoje, gente, ó, liderança e inteligência emocional. Vamos ver lá como é que fica, então. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Aqui dá uma travadinha aqui, o que está acontecendo? Deixa eu botar aqui. Inteligência emocional. Deixa eu só amplificar a tela aqui e já vai dar tudo certo já. Então, aí. A relação coração e cérebro, né? Então, a gente tem essa ideia, você está vendo essa imagenzinha aí, ó, né? Um coraçãozinho e um cérebro, os dois conectados, né? E é exatamente isso, na verdade, né? Porque coração e cérebro são coisas absolutamente indissociáveis, né? Elas são coisas intrínsecas. Então, não tem como separar emoção de razão. E, na verdade, gente, a maioria das nossas ações, a maioria das nossas escolhas, dos nossos comportamentos, passam primeiro pelas nossas emoções, quer a gente admita isso ou não. Então, às vezes a gente fala assim, eu sou uma pessoa muito racional, né, nas minhas tomadas de decisão, só que quando a gente vai fazer uma análise muito mais profunda daquela decisão, daquela escolha que a pessoa fez, a gente vai perceber que o pano de fundo que determinou e que foi determinante naquela tomada de decisão foi exatamente um aspecto emocional que esteja ligado a fugir, muitas vezes, da dor, fugir do sofrimento e buscar aquilo que às vezes é melhor para a pessoa, mas com base num substrato absolutamente emocional. Então, cérebro e coração, que a gente fala que, claro, né, essa questão aqui do coração, dando uma ênfase à questão da emoção ou do sentimento, que na verdade nós sabemos que está tudo relacionado, na verdade, à nossa mente, né? Então, é a nossa mente que realmente controla as nossas ações e o nosso comportamento. Vamos lá, então, ó. O que é uma pessoa inteligente? O que é uma pessoa inteligente? Na sua opinião, o que é uma pessoa inteligente? E na escola a gente tinha muito, né, daqueles alunos que o professor de matemática mal terminava de explicar um assunto relacionado à equação, relacionado à álgebra, relacionado a cálculos complexos, e tinha aqueles alunos assim que já rapidamente eles conseguiam já chegar nos resultados, já conseguiam ter uma resposta, né? Então, a inteligência emocional está muito relacionada a isso, gente. Ó, é a velocidade, a rapidez com que a pessoa consegue fazer uma leitura, a rapidez com que uma pessoa consegue ter um discernimento a respeito de um assunto que esteja sendo explicado, que esteja sendo transmitido. Então, a rapidez com que essa pessoa consegue discernir e chegar às conclusões e compreender esse assunto, aí isso está vinculado à inteligência, né? Então, aí, ó, a palavra inteligência vem do latim intelligere,
cujo prefixo inte quer dizer dentro, mais o legere, que quer dizer ler, ou seja, ler, compreender, escolher, ou seja, quer dizer ler, interpretar por dentro. Então, é uma pessoa que já consegue fazer internamente uma leitura muito rápida, uma leitura muito veloz. Então, quando a gente pensa numa pessoa que é inteligente, é aquela pessoa que rapidamente, sem muita explicação, ela já consegue compreender e discernir um determinado assunto. Então, isso que é uma pessoa inteligente. Ah, mas a outra não é inteligente? Sim. De um modo geral, as pessoas têm níveis de inteligência, né? Mas há uma unanimidade, né? Um senso comum de que uma pessoa que compreende de maneira rápida um determinado assunto, a essa pessoa se atribui ao que a gente conhece como sendo inteligente, né? E depois nós temos lá a emoção. O que é a emoção? Então, a gente tem, às vezes, algum ditado, né, alguns dizeres de que a pessoa é uma pessoa mais emotiva, né, uma pessoa mais emocional, mas o que é, de fato, a emoção? Então, tá aí, ó, a palavra emoção vem do grego, pathos, e está relacionada a processos fisiológicos, né, que o corpo passa, resultante de estímulos externos, captados pelos sentidos, gerando alterações funcionais em nossos órgãos, comandados pela mente emocional e que antecedem o processo racional. Então, olha só, gente, que legal isso aqui. Então, a palavra emoção está diretamente relacionada ao processo fisiológico. É só você começar a observar, gente, quando você, por exemplo, você está feliz, você sente, assim, algo acontecendo dentro de você. São neurônios, são neurotransmissores, são hormônios, dopamina que está sendo lançada no teu corpo, no teu organismo, e isso te provoca em você uma sensação boa de alegria. Ou quando você está com raiva também, são neurotransmissores, são hormônios, são substâncias que estão sendo liberadas por todo o seu corpo, liberadas pelos nossos órgãos, e faz com que a gente venha sentir determinadas emoções. Então, é exatamente isso que são as emoções. Então, a emoção são processos fisiológicos, são respostas que nós começamos a ter de maneira muitas vezes automática no nosso próprio corpo. Olha só, deixa eu contar uma história rapidinho para vocês. Esse dia eu estava caminhando, daí eu fui mordido por um cachorro. Isso aí, gente, estava caminhando também. Aí um cachorro estava aí no meio da rua, passando assim, a hora que eu dei as costas para ele, a hora que eu passei para ele, ele avançou e deu uma mordida aqui na minha perna, né? E passado agora algum tempo, sempre que eu estou caminhando, eu posso ver um cachorro, não importa se ele esteja ali preso. O meu corpo tem uma reação, e eu sinto assim que os meus poros parece que se dilatam, assim, sabe? Então, é uma reação natural do quê? Do medo. Do medo por quê? Por conta daquela experiência que eu tive. Então, é uma resposta automática. Eu não preciso, por menos que eu queira manifestar ou deixar transparecer aquele medo, o meu corpo acaba reagindo de maneira automática, de maneira instantânea. Por isso que se diz assim, que é um processo fisiológico. Então, a emoção é um processo fisiológico que coloca a pessoa num estado de alegria, que coloca a pessoa num estado de tristeza, que coloca a pessoa num estado de medo, que coloca a pessoa num estado de raiva, de nojo. Então, essas são, pelo menos, as principais emoções, né? Então, a gente precisa ter a compreensão e o entendimento disso. E, obviamente, que o autoconhecimento, que você, a partir do momento que você percebe isso, você sabe, você consegue perceber quando é que você está ficando com raiva. Você consegue perceber quais são as situações, quais são as circunstâncias que vão provocando esse processo fisiológico em você. E é a partir desse discernimento e a partir da velocidade, da rapidez com que você detecta isso acontecendo internamente, os seus movimentos internos fisiológicos, é isso que coloca você, ou que classifica você como sendo uma pessoa emocionalmente inteligente. E daí vem a questão agora do sentimento. O sentimento, gente, nada mais é do que a nomeação que você dá
para aquele processo que está acontecendo fisiologicamente. Então, o processo está acontecendo fisiológico aqui, e você está começando a ficar com uma raiva, o teu sangue está começando a ferver, e até então você não se ligou qual é o sentimento que você está tendo. Aí nós temos aqui, ó, o sentimento diz respeito à percepção da emoção. É quando você toma consciência da emoção que você está sentindo e que nos permite qualificá-la ou descrevê-la. Aí você sim consegue qualificar. Bom, eu estou sentindo com raiva, e você começa a descrever o que você está sentindo. Bom, eu estou sentindo assim os meus pulsos ficando cerrados, né? Eu estou sentindo minha boca ficar fechada, ficar travada, porque aquilo vai colocando o teu corpo num determinado estado, né? Eu estou sentindo uma força, parece uma força descomunal. Esses são os processos fisiológicos que estavam acontecendo, né? Exemplo, ó, quando uma pessoa diz que deseja quebrar a cara da outra, né? Quantas vezes você que é líder, você já se deparou isso em ambientes de trabalho? Então, os conflitos vão chegando ali entre um profissional e outro num determinado estado que, né, um chega, aponta, né, o dedo em riste para o outro e diz, eu vou te quebrar a cara, e, né, solta todas aquelas palavras de violência, palavras agressivas. Você vê claramente que a pessoa está num estado de raiva, ela está sendo dominada pela sua raiva, né? Então, essa que é a grande questão. E quando uma pessoa diz, né, que deseja quebrar a cara do outro, isso é o que ela está sentindo, enquanto a emoção é a raiva. Então, aquele desejo, muitas vezes, que a pessoa está de fazer alguma coisa, de esganar, ou quando a pessoa está sentindo aquele medo e a pessoa está com vontade de sumir, de desaparecer, né, ou de sair correndo, quando ela declara isso, quando ela verbaliza isso, quando ela toma consciência disso, de que ela precisa sair, então ali veio realmente o sentimento. Mas a emoção é algo que antecedeu, dentro do processo fisiológico. E quando a pessoa saca isso, quando a pessoa percebe isso, quando a pessoa constata isso, daí sim se diz que é o sentimento, né? Então, as principais emoções, gente, ó, quais são as principais emoções? Tá aí, eu gosto desse quadrinho aqui porque ele representa, e essas expressões faciais aqui, ó, são as que melhor representam, gente, em praticamente todos os lugares no mundo, né? Uma pessoa, quando está com raiva, né, que ela deixa extravasar aquela raiva, geralmente você vê uma pessoa com a fisionomia ali, com aquela primeira fisionomia ali, né? Então ela fica com aquela cara assim de furiosa mesmo, né? E é facilmente identificável. Eu tenho aqui a minha filhinha de 3 anos, né? E quando eu faço uma cara assim raivosa assim para ela, ela já fala assim: papai, não faz cara de zangado, faz cara de feliz, né? Então ela quer que eu faça aquela cara sorrindo, né? Daí aí eu falo assim: tá bom. Aí faz aquele sorrisinho para ela. Por quê? Porque ela já facilmente identifica essas expressões. E olha só, gente, que curioso. Como a gente tem estruturas dentro do nosso cérebro, né, estruturas conhecidas como células espelho, né, ou neurônios espelhos, que são os neurônios responsáveis por reproduzir os comportamentos. Então, ela pode nunca ter visto, por exemplo, como que é a expressão da raiva. Ela só viu aqui no meu rosto, mas ela não viu, por exemplo, o rosto dela no espelho para ela entender como que é essa questão da emoção da raiva. Mesmo assim, ela consegue fazer uma carinha de raiva também, ou ela consegue fazer uma carinha de feliz. Então ela vai transitar por algumas dessas fisionomias ali, ó. Então ali tem em seguida, né, ó, a expressão do nojo, né? Então a pessoa quando faz essa cara assim, então você facilmente percebe que a pessoa está com nojo, né? Ou quando a pessoa faz aquela cara assim, então ela está com medo. A pessoa quando está triste, faz aquela cara de triste. Então, tudo isso, além desse processo fisiológico, isso também muitas vezes se expressa na nossa fisionomia, né? Então, você já reparou que às vezes chega alguém no ambiente do trabalho, você que é líder, chega um liderado seu, e você olha para a cara dele, você percebe que ele está com medo, você percebe que ele está triste, você percebe que ele está com raiva. E aí o desenvolvimento da empatia, né? O quanto você tem empatia com relação aos teus liderados, o quanto você conhece o perfil comportamental dos teus liderados, né? As características comportamentais de cada um, vai ser importantíssimo para você exercer uma liderança que realmente venha atender às necessidades e às demandas dos seus liderados, exatamente para que quando eles estejam, né, para que quando eles estiverem no ambiente de trabalho,
eles possam assim entregar os melhores resultados. Agora, você líder, é importante que você realmente conheça essas emoções, não só em você, mas também que você as identifique nos seus próprios liderados, né? Então, olha, tá ali, ó. As principais emoções são alegria, tristeza, medo, raiva, nojo, né? Aquela expressão de nojo, né? Ou aversão. Você já viu alguém dizendo, ou surpresa, né? A pessoa quando está... então, tem a surpresa boa e a surpresa ruim. Quando que isso aqui geralmente acontece, gente? Ó, por exemplo, a raiva. Quando que uma pessoa fica com raiva? Quando você percebe que uma pessoa se sente assim com raiva? Quando algum obstáculo se interpõe entre ela e algo que ela deseja atingir, que ela deseja acessar, que ela deseja conquistar. Então, se alguma coisa se interpõe entre a pessoa e aquilo que ela deseja, onde ela quer chegar, então aquilo deixa a pessoa com raiva. Experimenta fazer uma dinâmica assim muito simples, né? Entre os teus liderados aí, ó, de você ficar entre o teu liderado e alguma coisa que ele deseja pegar, que ele precisa pegar. Então você coloca assim alguma coisa atrás de você, alguma coisa que ele realmente queira, deixa ali o celular dele e você fala para ele, ó, tenta pegar teu celular. Aí quando ele vai tentar pegar, você fica entre ele e você fica ali arrumando o meio, impedindo que ele venha. Você vai automaticamente despertar ali um estado de raiva naquela pessoa, né? Então ele quer fazer uma coisa e você fica ali colocando um obstáculo, aquilo vai deixar a pessoa num estado de raiva. Então é todo obstáculo que se interpõe entre a pessoa e aquilo que ela deseja, e aquilo que ela precisa acessar, aquilo que ela precisa pegar. Então, a expressão de nojo, então, quando a pessoa vê alguma coisa nojenta, né? Quando a pessoa vê ali alguma coisa em estado de putrefação, alguma coisa em estado de decomposição, ou quando a pessoa vê uma barata, quando a pessoa vê algo assim algo pegajoso, algo gosmento, né? Então, vê que já começa a salivar a boca da pessoa, começa a dar um embrulho no estômago. Então, esses processos são processos fisiológicos, né? E a questão do medo também, né? A pessoa faz aquela expressão. Então, o medo é sempre que a pessoa se sente ameaçada. Então, quando a pessoa se sente ameaçada, sente que a sua integridade física está em perigo, sente que a sua vida está em perigo, então ela fica ali numa sensação de medo, né? Então, a emoção do medo se manifesta sempre que a pessoa sente a questão do perigo. Então, a tristeza, quando a pessoa tem alguma perda, né? Então, quando a pessoa perde alguma coisa, às vezes é um luto, é algum bem material, algum ente querido, qualquer coisa que seja de valor, né, que tenha um valor, que tenha estima pela pessoa e ela acaba de alguma forma perdendo por algum motivo, então ela vai acabar se sentindo triste. A questão da surpresa, então a surpresa quando algo inesperado acontece, né? Só que seja um inesperado ruim ou bom, então a pessoa vai fazer aquela cara de surpresa, né? Aquela cara de espanto. O que acontece? É algo que a pessoa não esperava, né? Você já viu quando você faz festa surpresa para algum amigo seu, já participou? Então, quando ele entra assim no ambiente, ele faz aquela cara assim de espanto, né? Porque era algo que acontece que ele não esperava. Então, sempre que acontece algo que a pessoa não espera, ela faz aquela expressão de surpresa, mas é algo assim mais momentâneo, assim, mas você percebe a questão da surpresa, a emoção da surpresa se manifestando, ela pode durar por alguns minutos ali, né? Pela expressão que a pessoa, pela expressão que a pessoa faz, né? E depois tem a expressão de alegria, né? Aquela expressão onde a pessoa fica assim. Por quê? Quando geralmente acontece algo que a pessoa desejava, quando acontece algo que a pessoa realmente queria que acontecesse. Então você observa, às vezes as pessoas chegam no ambiente do trabalho, chega com aquele ar de felicidade, chega com aquele sorriso, cumprimentando todo mundo, e geralmente não é assim o padrão dela, você já percebe que aquela pessoa está feliz. Por quê? Porque a fisionomia dela não deixa ou não a deixa esconder, né? Aí que se caracteriza as emoções. Ó, as emoções do Chuck Norris. Então, quem é da época do Chuck Norris, lembra bem, então, eu decidi fazer essa brincadeirinha aqui, ó. Então tá lá, ó. O Chuck Norris era aquele indivíduo que a cara dele era sempre a mesma, né? Então, se ele estava alegre, a cara dele com alegre, a cara dele triste, a cara dele com medo, a cara dele com raiva, e segue adiante.
cara dele espantado, ou a cara dele com nojo. Então, era sempre a mesma expressão. E daí, gente, ó, vem essa expressão aqui, ó, alexitimia. O que é alexitimia? É a pessoa que tem dificuldade de falar, ou para falar das suas próprias emoções, ou dos seus sentimentos. Então, a pessoa tem dificuldade para falar, de descrever aquilo que ela realmente está sentindo. Ela tem, é muito desafiador para ela falar, ela não consegue perceber as suas próprias emoções, ela fica muito confusa, não sabe se ela está sentindo medo, se ela está sentindo raiva, ela não consegue descrever isso, ela tem dificuldade para falar a respeito dos seus próprios sentimentos, ela tem dificuldade para identificar os sentimentos e as emoções nos outros também, né? Então, é uma questão aí muito séria. E que nome que se dá para isso? Alexitimia. Então, uma pessoa alexitímica é exatamente uma pessoa que tem essa dificuldade. Parece que ele não percebe, parece que ele não se toca que o outro está com raiva, que ele não se toca que o outro está triste. Então, ele chega, às vezes, ele acaba sendo inconveniente, né? Fazendo brincadeirinhas e, sei lá, falando de alguma forma. Por quê? Porque ele não percebe, ele não tem esse desconfiômetro, né? Então, é a alexitimia que se dá para isso. Daí é importante, né? Você que é líder, você que tem a sua equipe, você identificar e buscar realmente entender, desenvolver essa empatia, né? Então, essa pessoa alexitímica, ele tem exatamente uma dificuldade com relação à empatia, de se colocar no lugar do outro, de identificar a emoção do outro. E você que é líder, é importante você ter isso, você fazer essa leitura rápida da emoção que você está percebendo ali entre os seus liderados, né? E aqui, gente, eu quero falar a respeito de um assunto que é muito interessante, que é o cérebro trino. O que é o cérebro trino? Só para a gente entender como que todo esse processo acontece dentro de nós. Então, a gente tem uma representação aqui do cérebro, né? Um pouco mais só para ilustrar mesmo, mas aqui nós temos uma representação muito interessante, que é o cérebro trino. O que é? É o cérebro, ou seja, o sistema encefálico, na verdade, né, que a gente conhece, o sistema encefálico compreende toda essa massa que tem aqui dentro do nosso crânio, né? E essa estrutura, esse órgão físico, está dividido em três partes, que é o tronco encefálico, como você pode ver ali, ó, nessa estrutura rosa ali, e o tronco encefálico é a área responsável pelos processos mais instintivos do ser humano, a questão de sobrevivência, a questão de necessidade de alimentação, a questão de necessidade de sexo, muitos dos nossos processos motores, né, dos aprendizados motores, como caminhar, como a questão de respiração, como a questão de batimento cardíaco, são todos processados por aquela estrutura ali. Então, é o tronco encefálico, né? E essa é uma das estruturas mais primitivas do ser humano, né? E mais instintivas também. Então, você veja o seguinte, perceba o seguinte, que quando o indivíduo ele é dominado pela raiva, por exemplo, essa estrutura do nosso cérebro que está dominando o comportamento da pessoa. Aí você fala assim, ó, bom, essa estrutura está presente assim nos animais também, nos répteis, inclusive. Inclusive tem algumas vertentes que chamam essa estrutura de cérebro reptiliano. Ou seja, para uma pessoa se comportar dessa forma, de maneira agressiva, porque uma questão é assim, ó, você ficar com raiva, e outra questão é você começar a explodir, começar a xingar, começar a chutar as coisas e partir para vias de fato. Isso aí os animais também fazem. Os animais fazem isso porque eles têm uma estrutura semelhante a essa, lá no encéfalo deles. Então é importante a gente tomar consciência disso para entender que, ora, se eu estou agindo muitas vezes com raiva, eu posso ter a emoção da raiva, isso se manifesta em mim, mas agora eu tenho que ter estratégia, eu tenho que ter controle sobre a minha raiva e ter estratégias e ter recursos para que eu não seja dominado pela raiva. E às vezes o que você pode perceber são pessoas que são dominadas pelos sentimentos, são dominadas pelas suas próprias emoções. Daí se diz que são pessoas que são desprovidas de inteligência emocional, porque elas se deixam dominar pelas suas próprias emoções. Então, ela se deixa dominar pelo medo, se deixa dominar pela raiva, se deixa
dominar pela tristeza, e aí que a inteligência emocional entra, né? E a segunda estrutura que você tem ali, então a primeira estrutura é troncoencefálica, ou é o tronco encefálico, que é a área responsável pelos processos mais instintivos, né? E depois temos ali o sistema límbico, que é responsável pelos processos emocionais. Então, todo o processo emocional que acontece, aí sim, fala de alegria, tristeza, medo, raiva, acontece naquela estrutura ali, ó, que compreende o corpo caloso, né? Compreende ali o corpo caloso e o giro do cíngulo, e ali tem algumas estruturas, a amígdala cerebral, tem outras estruturas ali, a glândula pineal. Então, são estruturas que são responsáveis pelo processo emocional. E essa parte também é conhecida como o cérebro emocional mesmo, né? Ou o cérebro mamífero, que essa estrutura está presente em praticamente todos os mamíferos, né? Agora, sim, o córtex ou neocórtex é a área responsável pelos processos racionais. Então, entenda o seguinte: quando algum estímulo externo chega até o ser humano, algum estímulo externo chega até você, uma das primeiras áreas que vão ser percebidas, que vão receber esses estímulos internos, ou, perdão, esses estímulos externos, é o tronco encefálico. Então, o tronco encefálico é uma das primeiras estruturas que vai receber os estímulos externos. E vai ser processado ali, se aquele estímulo externo te coloca num estado de perigo, se aquele estímulo externo te coloca num estado de medo, se aquele estímulo externo te coloca num estado de raiva, e que ação que você tem que tomar. Essa estrutura não vai definir que ação que você tem que tomar, mas ela vai ser a primeira que vai receber aquela informação. E depois de receber aquela informação vai ser processada e vai ser transmitida, vai ser comunicada à próxima estrutura, que aqui no caso seria o sistema límbico. E depois de ser processado no sistema límbico para determinar que emoção que a pessoa vai processar, depois vai para o cérebro racional. Quanto tempo demora isso, gente? Ó, em torno é rápido, mas é assim, ó, no sistema límbico, por exemplo, é em torno de 10 segundos, por exemplo, que uma emoção, por exemplo, como a raiva, fica sendo processada em todo o sistema límbico, né, que é conhecido também como circuito de Papez. O que isso na prática quer dizer? Aquilo que os nossos avós, aquilo que os antigos já diziam: olha, se você sentir que você está ficando com raiva, conte até 10, que é o tempo necessário para você respirar, para você dar uma relaxada, e aquela informação do sistema límbico ela vai para o neocórtex, mais propriamente dito no lobo pré-frontal, né, ou no lobo frontal, ou no pré-frontal, que é bem a região assim, da testa aqui mesmo, e é ali que você vai começar a processar que ações e que estratégias você vai ter que utilizar para poder contornar aquela situação. Porque, do contrário, você fica sendo dominado pela raiva, ou você fica sendo dominado pelo medo. Então, o que acontece? A amígdala cerebral, por exemplo, ela recebe essa informação, e se você começar, por exemplo, no estado de raiva, pegando raiva porque acho que é o que mais, pessoas mais... um exemplo mais comum, né? Então, e se a pessoa começar a xingar, se a pessoa começar a dar soco na mesa, se a pessoa começar a chutar, se a pessoa começar a se esbravejar, o que vai acontecer? A amígdala cerebral ela vai se fechar e a informação, os processos neuronais, de neurotransmissores, vão ficar acontecendo dentro da amígdala. E enquanto a pessoa não parar, não respirar e não começar a raciocinar, aquele processo vai ficar retido ali, e é onde a pessoa vai manifestando raiva, e aquele processo vai se durando. Então, aquilo libera cortisol na sua corrente sanguínea, libera adrenalina, e a pessoa fica naquele estado, né, de fúria, realmente. E o que acontece, gente? Essa pessoa precisa parar, então, tomar consciência da emoção que ela está sentindo, precisa parar, precisa respirar. É importante muito a pessoa respirar. É importante a pessoa fazer algumas perguntas para ela. Bom, mas calma aí, essa situação está me deixando nesse estado, o que eu preciso fazer? Que ações, que estratégias, que recursos que eu tenho que vão me possibilitar
contornar essa situação aqui, passar por essa situação aqui de maneira, né, que eu não venha a ser dominado pela raiva. Então, é algo que é muito importante. Daí, sim, né, a área responsável pelos processos racionais, então, ali, é a última região onde todos os estímulos externos, né, que vão passando pelas estruturas, por essas diferentes estruturas encefálicas, então, o córtex é a última região que chega. Então, primeiro passa por algumas regiões, primeiro, né, falando aqui de emoções, passa por outras estruturas como o tronco encefálico, né, o sistema límbico, e só depois chega no neocórtex. Então, não chega a informação primeiro para a pessoa raciocinar, para a pessoa fazer uma análise racional, uma análise lógica. Não chega. Então, a pessoa primeiro, ela passa pelos processos instintivos, emocionais e depois para os racionais. E daí a importância, gente, da pessoa ter o equilíbrio emocional, a pessoa ter a inteligência emocional para ela entender e desenvolver alguma estratégia. O fato desses processos todos acontecerem antes é para que, se, por exemplo, a pessoa de fato se deparar com uma situação de risco, com uma situação de perigo real, a pessoa não vai ter muito tempo para raciocinar e para traçar um plano de ação. Ou a pessoa vai ter que fugir, ela vai ter que tomar alguma ação meio que instantânea. E esses processos que antecedem o processo racional são processos que colocam a pessoa num estado de movimento que, se ela precisar correr, se ela precisar levantar um carro no braço, seja pelo medo ou pela emoção que ela estiver sentindo ali naquele momento, ela vai realmente buscar ali uma força descomunal, né, para poder realizar alguma coisa. Então tá aí, ó, sistema simpático e sistema parasimpático, né? O que quer dizer isso aí? Então tá aqui, gente, ó, sistema simpático. Basicamente, o sistema simpático nos mantém em estado de alerta, luta ou fuga diante do perigo, seja ele real ou imaginário. Daí eu coloquei ali a barbatana de um tubarão. Então imagina você estar na praia, né? Você está ali surfando, de repente você está pegando umas ondas ali, de repente você percebe a barbatana de um tubarão ali, ao teu redor, né? Passando ali em sua volta. Você vai ter tempo de raciocinar, de pensar em alguma estratégia muito elaborada para poder fugir da presença daquele tubarão? Obviamente que não. Então, esses processos vão te colocar num estado instantâneo de movimento, de fuga dali. A partir do momento que você vê aquilo, o teu corpo já automaticamente já vai se colocar, né, os teus órgãos, teu corpo vai se colocar num estado de movimentação e de ação para você fugir o mais rápido possível daquele perigo, porque você sabe que não tem condições nenhuma de enfrentar, por exemplo, o tubarão, principalmente ali no ambiente dele, que é no mar, né? Então você tem tudo você percebe objetivamente que a sua vida está em risco, e o teu principal papel ali vai ser nadar com todas as tuas forças, né, para você fugir do alcance daquele tubarão. Então, o que está operando nesse momento aí? É um sistema simpático, é o sistema que faz parte do nosso sistema nervoso, né, e que vai te colocar num estado de luta ou de fuga, né? Se você, de repente, vê que não tem para onde sair, esse tubarão está aqui, eu não tenho para onde correr, o meu jeito vai ser encarar ele, né? Ou eu vou morrer, ou ele vai morrer. Mas, de um modo geral, as pessoas tendem a fugir do perigo, né? E aqui o sistema parasimpático. Mas o que é o sistema parasimpático? Tá aí, ó. É quando a pessoa entra num estado de repouso, né? A pessoa está num estado de calma, que ela não está percebendo nenhum perigo, não tem nada que a pessoa esteja se sentindo ameaçada, não tem nada que está torrando a paciência da pessoa, deixando a pessoa num estado de adrenalina, né? Ou liberando cortisol no seu corpo, fazendo a pessoa ficar estressada. A pessoa está de boa, então coloquei a imagem ali, ó, a pessoa está na praia, está ali, está relaxado. Então, é o sistema parasimpático. Por que acontece isso? Porque o nosso organismo, gente, ele precisa estar passando por momentos de equilíbrio, né? Então, uma hora a pessoa está muito agitada, mas a pessoa não pode ficar o tempo todo naquele estado de adrenalina, né? Naquele estado dominado pelo medo, pela raiva. A pessoa não pode o tempo todo estar dominada por esses sentimentos. Então, quando passa o perigo, então a pessoa baixa, né?
ela entra no sistema parasimpático para acontecer exatamente essa homeostase, que é o quê? Que é o equilíbrio do nosso corpo, o equilíbrio da nossa mente, o equilíbrio dos nossos órgãos, né? Para eles começarem a funcionar tudo normal, tudo perfeitamente, né? Então, é por isso que é importante a gente conhecer, ó, você ter esse entendimento desses processos emocionais, isso vai ajudar você a desenvolver exatamente o que a gente conhece como a inteligência emocional. Então, aí agora vem a questão chave aí, ó. Como desenvolver a inteligência emocional? Então, é prestando atenção nas suas próprias emoções. Então, você que é líder, você tem que começar a prestar atenção nas suas emoções. O que te deixa com raiva? E essas coisas são mais ou menos padrão, tá, gente? Geralmente as mesmas coisas são as que vão te deixar com raiva. E quando a pessoa não tem inteligência emocional, ele se deixa levar, ele se deixa dominar por aquilo, ele entra na vibe, ele entra numa briga, ele entra numa discussão, porque parece que ele tem uma necessidade de sentir né, aqueles picos de cortisol passando pelo seu corpo. É o que a gente chama de vício emocional. A pessoa tem um vício emocional inconsciente, onde parece que a pessoa vive buscando confusão. A pessoa tem um imã, parece, para barraco, para confusão, para problema, para discussão, para briga, para treta. Isso acontece por quê? Porque a pessoa tem um vício emocional, ela passou por muito tempo, de repente durante a sua infância, sentindo aquelas emoções quando ela via pai brigando com a mãe, quando ele via os pais se metendo em confusão, brigando, discutindo. Então aquilo ali gerava aquelas substâncias ali no corpo dela, e quando essa pessoa entra na vida adulta, ela vê aquilo como uma necessidade, né? Um comportamento a ser reproduzido, um comportamento a ser repetido, e ela sente necessidade, muitas vezes, de estar sentindo a presença daquelas substâncias no seu corpo. É o que a gente chama de vícios emocionais. Então, prestar atenção nas suas próprias emoções, presta atenção no que te deixa com raiva, presta atenção no que te deixa com medo, busca entender, fazer perguntas, questionar. Então, você vai prestar atenção nas suas próprias emoções. O que te deixa feliz? O que te deixa alegre? O que te deixa com medo? O que te deixa com raiva? Então, você tem que realmente fazer uma autoanálise e buscar identificar. E, geralmente, como eu já disse antes, eu repito, você vai perceber que tem padrões de acontecimentos que te colocam no estado de raiva. E você tem que começar a se perceber para isso. O que acontece muitas vezes, o que é? As pessoas operam tanto no automático, gente, tanto no automático, que assim, ó, quando ela vê um pé de briga, um pé de discussão, ela já, parece que ela entra de cabeça naquele processo. Por quê? Porque ela está operando no automático. Então, ela não para tomar consciência, ela fala, poxa, calma aí. Todas as vezes que eu me envolvi em situações assim, eu fiquei com raiva, eu fiquei estressado, eu fiquei furioso. Então, tem que tomar uma decisão, tem que começar a tomar uma decisão, fazer uma escolha. Será que eu realmente entro nisso? Será que a pessoa tem que começar a fazer perguntas para si mesma? Então, a pessoa vai fazendo perguntas para si mesma, para ela, exatamente para ela poder começar a raciocinar, e aquelas informações, aqueles neurotransmissores que estão presos ali na amígdala cerebral, que a gente chama de sequestro da amígdala, aquelas informações exatamente saírem dali e irem para o neocórtex, né, para o córtex pré-frontal, para a pessoa exatamente começar a raciocinar. Essas são as estratégias. Agora, se a pessoa não tem percepção das suas emoções, ela sempre vê aquilo e ela sempre entra naquelas confusões, naqueles problemas, ela entra de cabeça para ela, parece que ela suprir essa necessidade de estar se envolvendo em confusão, aí realmente a pessoa está sendo dominada pela emoção, e esse é o tipo de pessoa desprovida, né? É uma pessoa desprovida de inteligência emocional. Então, aí, ó, saindo do piloto automático, que está aí, ó, veio o segundo item. Então, as pessoas têm que aprenderem, gente, que elas precisam sair do piloto automático. Então, o que é o piloto automático? É assim, ó, acontece alguma coisa e a pessoa já reage de maneira automática, ela nem pensa para reagir, ela age meio que parece por um reflexo.
Ela age como se fosse pelo reflexo, e ela não para raciocinar, ela não para questionar, ela não para fazer uma pergunta. Então, tudo isso vai gerando uma dificuldade para a pessoa ter controle emocional. Então, as pessoas precisam sair do automático. Então, elas acordam no automático, elas vão para o trânsito, elas buzinam, elas xingam as pessoas que estão ali. E qual é, de maneira logicamente, qual que é a necessidade, ou racionalmente, qual é a necessidade da pessoa sair buzinando e xingando as pessoas, fazendo gesto obsceno para as pessoas? Aquilo ali já tudo vai criando um clima, vai criando um ambiente que deixa realmente a pessoa fora de controle emocional. Por quê? Porque elas estão operando no automático. Então, as pessoas precisam realmente tomar consciência, se despertarem para si através da respiração, através de autoafirmação, afirmações de empoderamento. Eu sou uma pessoa extraordinária, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa controlada, eu sou uma pessoa que lido bem com as situações. Então, tem lá, buscando autoconhecimento. Gente, buscar autoconhecimento. A gente trabalha aqui, eu trabalho nas mentorias que eu realizo, nos processos de coaching, nos treinamentos. Eu utilizo a metodologia DISC, que é uma ferramenta poderosíssima, gente, para você desenvolver o autoconhecimento, que trabalha com o perfil dominante, com o perfil influência, com o perfil estável, com o perfil conformidade. E você vai identificando cada característica do seu próprio perfil comportamental, principalmente você que é líder. E você vai aplicando essa ferramenta com os seus liderados, você vai identificando o perfil comportamental dos seus liderados também. E você vai fazendo uma gestão, você vai fornecendo feedback, um feedback assertivo, um feedback estruturado, que é uma outra ferramenta que eu utilizo também nas mentorias, nos processos de coaching e nos treinamentos. E você utiliza, portanto, essas ferramentas para poder desenvolver uma liderança muito mais assertiva, para poder desenvolver a inteligência emocional. Então, o processo buscando o autoconhecimento é parte realmente de você. Você buscar conhecer a si próprio, como diria já, né, o Sócrates, conheça a ti mesmo. Então, busque conhecer você mesmo, como que as suas emoções elas vão se manifestando, como que as emoções vão operando em você, quais são os processos fisiológicos, você identifica isso e já pensa de maneira estratégica como você vai reagir. Se você vai optar por agir no piloto automático, de maneira automática, ou se você vai adotar alguma estratégia. É óbvio que é muito mais desafiador, gente, você começar a desenvolver estratégia, de respirar, de fazer perguntas para você mesmo. Tá, mas o que exatamente está me deixando com raiva? O que no comportamento do outro ou naquilo que o outro está fazendo, o que está exatamente me deixando com raiva? E de que forma eu posso lidar com isso? Até que ponto isso realmente é algo que me tira do sério? Até que ponto exatamente? Então você vai fazendo perguntas para você, porque as perguntas é o que faz a pessoa pensar. E mesmo quando você está num estado emocional alterado, você faça as perguntas, que aquele estado emocional alterado tende a se diluir, porque você está fazendo perguntas. Isso você pode fazer tanto para você mesmo, quanto quando você vê alguém com raiva ou com medo, por exemplo, você começar a fazer perguntas a essa pessoa. Faça perguntas lógicas, perguntas racionais, perguntas objetivas, e ao fazer a pessoa ter que pensar e ter que refletir naquilo que ela está fazendo, automaticamente ela vai sair do domínio da emoção e vai entrar agora num estado de racionalização, onde a pessoa vai começar a pensar e refletir. Aí, a isso se dá o nome de inteligência emocional. Então, você tem inteligência emocional tanto para lidar com as suas próprias emoções, mas também quando você identifica as emoções dos outros, você já também sabe que estratégias utilizar para poder gerenciar e para poder administrar as emoções no outro também. Então, aqui, ó, desenvolvendo estratégias para gerenciar as próprias emoções. Então, que estratégias são essas, gente? Exatamente, a estratégia de respiração, fechar o olho. Então, você fecha o teu olho, você respira, segura por 5 segundos, solta a respiração. Então, quando você entra nesse processo de buscar respirar, você percebe que o ambiente está muito agitado, você percebe que tem algo que está querendo te tirar a paz, você percebe que tem algo que está querendo
tem algo, tem alguma situação, circunstância que está te colocando medo. Você respira e você faça perguntas. E você comece, por exemplo, a partir do autoconhecimento, conhecendo o seu perfil, identificando as principais características do seu perfil, você vai começar a repetir de maneira positiva essas características do teu perfil. Eu sou um homem equilibrado, eu sou um homem que assumo o controle das situações, ou um homem, uma mulher, tanto faz. Então, eu sou uma pessoa que tem o controle da situação, eu sou uma pessoa extraordinária, eu sou um líder extraordinário, tudo que eu faço, eu procuro fazer de maneira adequada, procuro fazer com excelência, procuro fazer com perfeição, tudo que eu faço com entrega, eu dou o máximo de mim, eu procuro dar o meu melhor. Então, você vai repetindo essas frases para você, e quando eu falo isso, você faz isso não no momento do estresse, não no momento que o circo está pegando fogo. Você tem que fazer isso antes. Por quê? Porque quando você chegar no momento em que as coisas ali estão acontecendo no olho do furacão, de repente você não vai ter tempo para ficar pensando, para ficar meditando, para fazer uma respiração. Esse é um exercício que você tem que fazer antes. Você faz antes, e quando está ali naquela situação, aí tu vai fechar o olho rapidinho, e você vai pensar na questão da respiração, você vai pensar na questão das frases de empoderamento, naquilo que você realmente é, nas perguntas que você vai fazer, e isso tudo são estratégias que você utiliza para gerenciar as suas emoções e desenvolver inteligência emocional. Desenvolvendo empatia. Ou se coloca no lugar do outro, você vê que o outro está esbravejando, que o outro está gritando, que o outro está falando alto, que o outro está... E não é você que vai agora se colocando, você percebe que o outro está com medo, você percebe que o outro está triste, você começa a adotar as estratégias de se aproximar, desenvolvendo empatia, de se colocar no lugar do outro. Não é se colocar no lugar do outro, mas é assim, imaginar a tristeza que o outro está sentindo, imaginar a raiva que o outro está sentindo. Isso você pode fazer, porque você também já passou por situações de raiva, você também já passou por situações de medo, então você faça esse exercício de imaginar o que o outro está sentindo, imaginar o que o outro, o que está se passando ali com o outro. Esse é um exercício, gente, é um exercício de imaginação, de se colocar no lugar do outro, não no sentido de estar ali, porque quando você diz assim, eu tenho muita empatia, eu me coloco no lugar dos outros, isso é impossível, né? Você teria que ter todo o sistema neurológico do outro, você precisaria ter toda a história de vida do outro para entender exatamente o que ele está sentindo. Então, empatia necessariamente não é nesse sentido, mas é você fazer um exercício mental de imaginar o que o outro pode estar sentindo. Aí você desenvolve, sim, a empatia. Desenvolvendo a automotivação, o que te motiva? Então, se você tem situações onde as brigas constantes, né, a raiva constante, o medo constante, está te tirando daquilo que te serve de motivação, e quando você entende isso, quando você compreende isso, você fala, não, eu tenho que adotar aqui alguma estratégia, tenho que tomar alguma ação, porque esse medo, essa raiva, essa tristeza está me tirando do meu objetivo, está me tirando dos motivos que eu tenho para continuar vivendo, para continuar trabalhando, para continuar fazendo o que eu faço, seja lá o que for. Então, você, quando tem automotivação e você sabe exatamente onde você quer chegar, em termos de propósito, em termos de missão, visão, em termos de valores, em termos de legado que você quer deixar, quando você tem claro isso, você começa a desenvolver também a inteligência emocional. E continuando aqui, desenvolvendo a capacidade de identificar a emoção nos outros, né? Então, a questão da empatia. Agora, veja o seguinte, se você não percebe que você mesmo está, o que te deixa com raiva, as situações, as circunstâncias que te deixam com raiva, tampouco você vai conseguir perceber isso no outro. Então, você tem que ter essa clareza, tem que ter esse discernimento. Porque a inteligência emocional, gente, ela se apoia em 5 pilares, que é reconhecer as próprias emoções e desenvolver estratégias para gerir as próprias emoções, que seja respiração, que seja pergunta, que seja consciência de si, né? Saber quem você é, a sua identidade, identificar as emoções no outro e adotar estratégias
para lidar com as emoções do outro, e a questão da empatia. E é exatamente o que está aparecendo aqui, ó, desenvolvendo a capacidade de identificar as emoções dos outros. Se você não consegue identificar as suas próprias emoções, o que te deixa com raiva, as circunstâncias, como você vai identificar no outro também. Depois tem ali, ó, desenvolvendo estratégias para lidar com as emoções dos outros. Que estratégias são essas? Poxa, você pede calmamente para a pessoa respirar, você faça algumas perguntas para a pessoa. Então, você pode começar com pergunta. A pessoa está ali, porque isso aqui não está acontecendo do jeito que eu queria, porque as coisas só deu tudo errado. Você, não, calma aí. Será que tu consegue ser mais específico nisso que você está falando aí? Então, você vai fazendo algumas perguntas para a pessoa vai dar uma resposta, depois faz outra pergunta, a pessoa dá outra resposta, e aquele nível de raiva, aquele nível de adrenalina, de cortisol vai diminuindo, aí a pessoa vai conseguindo raciocinar, daí a pessoa já começa a respirar, se ela falou alguma coisa, algum impropério ali, ela já vai também pedir desculpa, ela já vai assumir uma outra posição, uma outra atitude, um outro comportamento. Mas você líder, você estando na condição de líder, isso vai ser um grande trunfo na tua mão. Inteligência emocional, tanto para você trabalhar, né, o seu autodesenvolvimento, como trabalhar o desenvolvimento das pessoas que estão sob a tua liderança. Então, gente, eu finalizo, portanto, essa aula de hoje, agradecendo vocês que estiveram comigo até aqui. Volto a repetir, ó, deixe o seu like, tá, gente? Então, vá lá e deixe o seu like, se inscreva no meu canal, você que ainda não é inscrito, e compartilhe com todos os seus contatos. Nos vemos no próximo vídeo. Eu agradeço a todos vocês, um grande abraço, um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.